Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre alienação ideológica. A essência da provocação será sobre o cenário político, muito por conta dessa notícia de que o Trump realmente irá invadir a América do Sul, alegando a briga contra o narcotráfico, só que todo mundo já sabia que ele arrumaria alguma desculpa para tentar invadir o Brasil, muito por conta de BRICS, de recurso, de ser um território estratégico para a China, entre outras coisas. Ele conseguiu aí usar uma lei americana para forçar a barra. E ele vai, obviamente, invadir a América usando os agentes políticos regionais como ponte para fazer isso, já que eles detêm a estética e influência sobre as massas. O uso do apego emocional a agentes políticos sempre foi um grande problema do brasileirinho médio. Todo mundo sabe que o brasileiro médio adora um político de estimação, mas essa aceitação da probabilidade de invasão da América do Sul e o que tudo indica do Brasil é a amostra não só da imaturidade, também como do desprezo pela lógica que o brasileiro médio sente e que boa parte aí de alguns influencers políticos acabam demonstrando. Nessa provocação vou traçar um paralelo entre a proclamação honrosa sobre a invasão do Trump e o cenário que foi construído em cima da literatura dos polos ideológicos e que serviu como base desse ataque. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal e considere fazer uma doação para esse QR Code que está no canto superior da sua tela, beleza? É uma troca simples, você me dá pelo menos o seu like e eu te trago uma provocação. Vou trazer esse cenário político pela perspectiva de alienação. Entenda a alienação enquanto uso de leitura de conjuntura, usando conceitos baseados em projeção imagética oriunda de ideal de mundo. Então, assim, não é de hoje que agentes políticos não agem baseados no real, mas sim no ideal. Suas performances acabam exigindo que outros agentes políticos performem segundo o seu ideal, ignorando as demandas e visões dos outros agentes políticos e a própria realidade em si. Então, se tu conseguir pegar a ideia de que os políticos estão forçando uma performance do seu adversário através da força política, através do seu poder, tu vai entender aí praticamente toda a provocação, até mesmo o problema das tropas liberadas que o Trump soltou aqui na América do Sul. Sempre falo que se o custo e esforço para viver na ordem for maior que o da desordem, os indivíduos serão ou se tornarão anárquicos. E projetando o país a partir dos seus indivíduos, a mesma coisa meio que acontece. A ordem liberal está muito cara e insustentável para os países. Os países estão se distanciando dessa ordem na cara dura. Tá estourando conflito, invasão, roubo praticamente no planeta inteiro. Então, assim, essa liberação de ataque a países da América do Sul por parte de quem quer atacar, uma coisa que é absurda, parte de uma ideia que os Estados Unidos podem atacar qualquer um que gere insegurança nacional, ou seja, qualquer coisa que eles acharem ruim. E isso, ao meu ver, é uma prova de alienação deles e de seus agentes que batem palma para essa loucura que é obrigar o mundo a viver como um americano. Então, assim, qualquer coisa que fuja do padrão dólar e do padrão liberal especulador americano sofrerá riscos, mesmo que os Estados Unidos hoje seja uma âncora para todos os indivíduos do planeta. Então, assim, tudo isso, toda essa loucura do Trump, ela se escora justamente nesse cenário imagético que eu venho falando há algum tempo, que os políticos estão construindo um cenário e que muita loucura vai ser aprovada e normalizada por conta desse cenário. Então, assim, imagine que as decisões da sua vida sejam decididas em uma peça de teatro em que o sim ou não para uma grande mudança normalmente é baseado em um acordo de ganho entre os atores. Então, não é sobre se vai te afetar ou não, é sobre se vai ser bom ou não para os agentes políticos, os atores
atores políticos. Esse é o cenário da política atual. Uma força imperialista está se aproximando da colonização do continente e forças internas estão aplaudindo, se baseando em monetização do YouTube e espaço em cargo público, sem contar, obviamente, os lobistas parlamentares que recebem para fazer vista grossa e dar apoio a forças de fora do país na conquista do próprio território, muito baseado em uma crença ideal que se assemelha ao império que quer invadir o país. É o show do caos. A massa ignorante olha para o cenário político como uma novela de santos, esperando aí que esses santos façam algum tipo de milagre para o caos que os próprios agentes, ou seja, os próprios santos, causaram. O ciclo de fazer a desgraça e propor a solução vai vir novamente nesse ciclo, só que com uma pitadinha um pouco mais apimentada, que é o fato de um dos lados estarem defendendo a invasão de um império ao próprio território, para que esse império os dê poder para governar sobre todos. Então eu já poderia ganhar novamente, só que eu vou forçar uma invasão porque eu quero ser uma bonequinha do Trump. Então, assim, o nível intelectual dos agentes públicos não precisa ser questionado nem comprovado. É literalmente um salto de fé em um ator político que ainda vai questionar a moral da massa se ela não quiser aderir a algum tipo de campanha. Ser político, ser um agente político no Brasil é uma delícia, tu só precisa ser carismático. A alienação enquanto esperança vazia será o motor de novo de uma campanha vazia e repleta de gatilho emocional. E quem não quer ser pautado por prisão de bandido de estimação vai ficar ferrado sendo empurrado para um voto útil forçado, que é o que acontece em praticamente aí toda eleição. E é o que eu sempre digo, toda essa cachorrada é baseada em literatura de escravo, comunismo, socialismo, liberalismo, conservadorismo são literaturas de escravo. Nesse cenário emocional onde a vida de todos dependem de atores bem pagos e sádicos, não há espaço para quem não quer servir de peão em algum propósito coletivo. Então, quando se analisa o escalonamento das políticas locais para a política global, se nota essa tangência entre as ideias que são forçadas dentro do país, ideias coletivas que são impostas no âmbito nacional, e agora a gente está vendo aí as mesmas ideias, só que dentro de um panorama global. Ou seja, eu sempre falei que as literaturas ideológicas serviriam para fazer as massas se adaptarem à colonização dos grandes impérios. Então, assim, essa situação só serve para comprovar que todo esse ideal doutrinatório que a gente viveu até hoje é só a promoção de alienação para que a massa aceite essa acoplação a um grande império. Então, assim, é muito difícil projetar o futuro sem analisar que essa alienação ela vai ter que ser propagada por osmose. Ainda mais agora que estamos num período de conflito e de tensão, os países terão que se tornar ainda mais alienados. Então, assim, fiz algumas provocações sobre indivíduos neutros que só querem trabalhar e ter alguma casa sendo esmagados pelos dois lados ideológicos, que se tu não aceita A ou B, você vai ter que sofrer alguma represária até que você se adeque a algum polo. E o futuro vai ser nesse sentido, basicamente, só que na perspectiva de países. O cenário político atual está indo em uma direção onde ou o país segue uma determinada alienação imperial, ou ele será usado como exemplo, no caso aí, o Brasil, que está sendo utilizado como um mau exemplo para o mundo. Veremos palhaços carismáticos entregarem o país para que as potências imperiais o depenem com a anuência da massa apaixonada por toda essa palhaçada, uma massa castrada e doutrinada, pedindo salvação para um presidente que não se importa se o país que ele vive, no caso o Brasil, vai quebrar ou não, e que só está agindo por conta das demandas do país dele, no caso o Trump com os Estados Unidos, que está a 2 passos de um colapso por conta da sua dívida e que aproveita que tem otário para bater palma para ele e fica acenando enquanto rouba países de escravos, igual o nosso país, Brasil, porque o Brasil está em um grande reality show.
a política virou um reality show. As manobras na geopolítica partem de algumas premissas muito simples. A anuância das elites que aceitam essa palhaçada porque vão manter os seus espaços de distração e estética das massas. O povo apaixonado julga o que é certo ou errado. E quando se analisa esse cenário político de alienação emocional, é certo que o passe livre para sermos feitos de servo está formado. Porque o Trump ele chega no Brasil com boa parte da elite dando ok para ele nos roubar e a massa pedindo para ele nos roubar. Isso parece loucura. Então assim, toda essa palhaçada baseada em torno de grandes performances de propósito. Tu vê o Eduardo falando que Deus vai nos ajudar, que é um escolhido, que Deus está traçando todos os planejamentos. É o Deus, pátria e família sendo usado para roubar o próprio país. E obviamente, na verdade, não passa de uma encenação sem valor racional. Um grande show para idiotas se apegarem afetivamente a algum agente político sem pensar racionalmente. Então assim, indo para o segundo bloco, trazendo a ideia do calendário político, a ideia não vai resolver, já adianto, mas ao meu ver reduziria um pouco do estrago que esses agentes estão fazendo dentro do país. E a essência da ideia é uma exposição capacitista, demonstrar o quão merda esses agentes públicos são. O jeito de se quebrar um monopólio de debate público é dar exposição para todos os agentes públicos, os forçando ao erro. Se tu analisa a composição do Congresso, vai ver que não conhece nem 90% dos deputados. Tem que se expor para tentar quebrar o encanto das massas. O objetivo é desapaixonar o gado burro e punir o partido que coloca pilantra enquanto deputado. Então assim, aplicar uma agenda onde os partidos terão que explicar para o público o que eles realmente querem e o porquê que eles querem, ao meu ver, já ajudaria a quebrar bastante. Eu trouxe algumas ideias sobre partidos serem meio que franquias e exporem as suas ideias e os seus principais agentes. A novela, ao meu ver, continuaria, só que agora sem tanta briga emocional. No início seria meio varzeado, depois iria se ajustando para algo funcional, quando os políticos entendessem que, sem uma grande ideia, o partido não seria votado. Então assim, é sobre oxigenação intelectual. Uma outra ideia simples seria os partidos que passassem da meta de participação parlamentar, eles receberiam 3 propostas, teria aí toda uma agenda política, os políticos teriam 3 propostas para entregar. O Congresso aí está rodando em torno de 20 partidos e cada partido teria aí 3 propostas, 60 propostas, daria para votar tudo em um mês e eles planejariam essas propostas e entregariam a cada 6 meses. Então o Congresso ficaria fechado e eles entregariam 3 propostas cada partido no 5º e 6º mês, julgando aí um mérito constitucional e fazendo a votação geral. Porque assim o sistema obriga o debate de ideias que fujam desse cenário emocional afetivo, tendo em vista que o que vemos hoje é uma tentativa de salvar o Bolsonaro para que aí sim eles foquem no Brasil. Então assim, por mim o Bolsonaro já estava preso, eu tô pouco me lixando pro Bolsonaro. Mas sem ter um partido, sem ter um sistema que force um debate racional e que fuja de demanda idiota, todo mundo vai ficar preso nessa ideia bolsonarista burra. Então assim, tem que ter, eu enquanto estruturalista acredito que tem que ter sim uma dinâmica sistêmica. A alienação do povo não vai deixar o povo refletir sobre as coisas. Então assim, sem forçar uma oxigenação, a facilidade de agentes que estão no poder há mais de 30 anos de serem alvos de cooptação por ser um bando de primatas aumenta bastante. A ideia que já passei aqui em algumas provocações é de ter uma eleição de correção. É uma dinâmica simples do sistema que reduziria a cara de pau de agentes políticos de defenderem invasão ao próprio país. Uma pena que dificilmente passaria no Congresso, porque isso representaria aí a perca do mandato de boa parte desses mulambos malditos que ficam nessa palhaçada, nesse cenário, forçando a ideia de rito de passagem.
os políticos usam as literaturas, seja comunismo, socialismo, liberalismo, conservadorismo, que são baseados nas catedrais ideológicas dos impérios. Nenhuma ideologia se baseia nos problemas do Brasil. Todas as ideologias prometem uma terra prometida, projetada por impérios de 1900 até 1950. É só uma loucura velha que os impérios jogam em países pobres para ver a anarquia ser feita. Então, assim, literaturas feitas para alienar. Eu sou contra essas ideias idiotas, porque elas obviamente colocam países menores que sonham com desenvolvimento em uma espécie de busca sem fim e sem sair do lugar, que fica os dois brigando e ninguém resolve nada. E normalmente eles contam com a fragilidade das massas, porque para que as pessoas consigam chegar em uma terra prometida, elas têm que se desconstruir de suas ideias e os seus preconceitos. O seu mundo tem que se alinhar com o do grande sacerdote, a grande mente por detrás de tudo isso, e o grande mestre. Então, ou você obedece esses caras, ou você é um imundo e inútil, que é mais ou menos o que o Trump está fazendo aí com o Brasil, tratando o Brasil como um grande país inútil. Então, assim, é tudo um grande cenário, um grande teatro. A desgraça, como eu sempre falo, o poder emana não do povo, mas o poder emana da desgraça do povo, e a desgraça é o maior motor de toda essa exploração e infelizmente vai continuar, porque a busca por sobrevivência é um impulso basilar de todos os indivíduos, de se manterem vivos. Como disse antes, no Brasil o político tem que ter carisma, não tem que ter capacidade intelectual nem nada, é só fingir adesão ao sofrimento, que ao meu ver é o traço mais sádico que um político pode ter. Tu vê só os agentes políticos que estão nos Estados Unidos e que fugiram para lá depois de incentivarem os velhos e iludidos a ficarem em porta de quartel, alegando a importância nacional da mobilização social, e que se eles fossem para lá, daria tudo certo. Depois que deu muita merda, só falaram que não eram responsáveis por maiores de idade e que a maioria ali queria estar ali, que eles só deram uma incentivada. Então, assim, depois de jogar um monte de velho na cadeia, sabendo que eles seriam presos, agora eles ficam aí usando a morte de quem foi pra cadeia e de quem tá preso como um grande símbolo de luta. Estamos aqui pela Débora, pelo batom, diga não ao batom. Então, assim, é tudo uma grande manutenção do status quo. A maturidade do brasileiro é de crescer na vida, custe o que custar, mesmo que seja feito através de coisas não éticas e morais, passando aí dos limites. Os indivíduos, ao garantirem a sobrevivência, vão correr para tentar conseguir conforto e depois vão tentar conseguir evolução. Os políticos, eles sabem disso, que a partir do momento em que a miséria não for barganha, a sua inutilidade ficará exposta para todo mundo. Então, como eu sempre falo, a miséria do Brasil é planejada, a miséria do Brasil é provocada. A provocação sobre o ponto de anarquia que eu trouxe aqui no canal é muito sobre isso. Os indivíduos que conseguem romper a barreira dos 4.000 de renda mensal normalmente se tornam livres do Estado. Eles se desvinculam de toda essa organização do Estado, muito por conta dos riscos das suas relações. Então, quanto mais renda você tem, mais risco as suas relações vão ter e menos responsabilidade o Estado vai ter em arcar com esses riscos. E repito, os políticos querem a miséria do país porque, obviamente, um país com bases mínimas de sobrevivência não se apegaria tanto quanto o brasileiro emocionado está se apegando nessa janela atual, a ponto de implorar para que outro país o sodomize, o escravize, o torne um servo. Então, assim, moral da história: toda novela, Bolsonaro está justificando uma série de ações na América do Sul, seja o Bananinha, seja várias outras coisas, outras
prostitutas estão aí vendendo o país. E justamente por essa ótica alienada, apaixonada, que só vai dar certo, o Brasil só vai evoluir se cumprir o requisito X do polo à direita, é que o Trump vai deixar evoluir, é que o Trump não vai punir, sendo que o Trump está punindo todo mundo e a única coisa que ele está fazendo é uma chantagem barata usando o Bolsonaro. Porém, obviamente, ele está lidando com a massa alienada. O debate político foi levado para um âmbito emocional e dificilmente sairá desse âmbito emocional sem alguma dinâmica sistêmica que o obrigue a mudar, que obrigue o social a se reajustar. E, como eu sempre digo, tudo isso baseado em literatura ideológica, que é a fraqueza do Brasil. A fraqueza do Brasil são essas literaturas ideológicas. Então, assim, sem expor a burrice, toda a intenção porca por trás dos agentes políticos, não adianta muita coisa. Porém, qual o maior problema dessa ideia? Eles não vão se infligir a própria exposição. Logo, estamos muito ferrados. É aquilo, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito lógico. Não se mobilize logicamente com a massa. Não faça parte desse movimento irracional que se apega a político sem nenhuma solução proposta, apenas pelo amor que sente por ele. Além de ridículo, mostra que tu é meio burro. Cobre uma solução minimamente viável e lógica dos agentes políticos que você quer que te represente, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, se inscreva no canal e, se possível, considere fazer uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização, preciso aí de um apoio para trazer mais conteúdos para o canal, beleza? Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!